Y pasamos de inmediato a escuchar el informe del Grupo de Trabajo 3, relevancia de las revistas de salud colectiva en informar la investigación, la educación, los servicios de salud y la ciudadanía. Invitamos al profesor Dr. Moisés Goldbaum, profesor senior de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo y coeditor científico de la revista brasilera de epidemiología. Profesor. Para frente, como é que eu faço? Obrigado. Velhinha é fogo. Boa tarde, pessoal. Agradeço aqui a oportunidade de estar apresentando o relatório do Grupo 3, que diz respeito à relevância dos periódicos de saúde coletiva e informar a pesquisa, a educação, o serviço de saúde e a cidadania. Melhorou? Até para mim. Acho que esse grupo tem uma característica importante, porque ele, na verdade, ele pega uma área disciplinar, digamos, ou um campo de atuação científica muito específico, que é a saúde coletiva, que diferencia, talvez, dos demais grupos. Os temas que foram abordados, nós temos 8 documentos que estão à disposição, eles podem ser consultados, e o que eu vou apresentar aqui, na verdade, é a discussão que nós tivemos no período da tarde. A sistemática que nós usamos foi uma apresentação dos textos no período da manhã, e no período da tarde nos dedicamos à discussão, ao levantamento de pontos em relação às questões. Tanto que algumas das questões dos textos que estão aqui colocados não foram abordados no período da tarde. Digo, por exemplo, o segundo tema que está aqui, que é a participação feminina no meio editorial da saúde coletiva. Ele é um documento muito bem elaborado, mas a gente acabou não discutindo mais intensamente no período da tarde. Mas esses são os temas que estão colocados aqui: sustentabilidade e financiamento dos periódicos, participação feminina, qualiscapes e o futuro da avaliação, artigos mais citados e não citados, disponibilização e compartilhamento das bases de dados dos estudos publicados na Revista Saúde Pública, qual a justa medida, caminhos da internacionalização, contribuição dos periódicos de saúde coletiva para o planejamento e gestão de serviços de saúde, políticas editoriais que instrumentam a transição dos periódicos para as práticas de comunicação e pesquisa em aberto. Se discutiu bastante em relação à sustentabilidade e financiamento, entendendo como conceitos independentes, e se identificou claramente que as agências oferecem recursos financeiros insuficientes. Aqui nós vamos falar basicamente do Brasil. Nesse sentido, eu vou voltar a essa questão um pouquinho que o Firmino colocou em relação ao fato de uma certa discrepância entre o Brasil e os demais países, né? Mas o fato é, assim como foi apresentado no Grupo 1 também, as agências não apresentam, não dispõem, no nosso entender, de políticas mais evidentes de política editorial, né? Um exemplo é o CNPq, da questão dos recursos, que colocou 0,06% do seu recurso, dos seus investimentos para apoio editorial. Ou seja, nem me permitam o termo, me desculpem o termo, nem merreca é. Mas, na verdade, é um absurdo, né? E entendemos que a política editorial precisa ser definida a partir de políticas de ciência, tecnologia e inovação. Este é um ponto que me parece extremamente importante. Aliás, vai ocorrer, no ano que vem, a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde e Assistência Farmacêutica, e saiu do grupo a ideia de que a gente coloque este ponto também em discussão na Conferência Nacional. Ou seja, como uma das conclusões, a necessidade de estabelecer definições objetivas no âmbito das políticas públicas de saúde, ou seja,
o que é que nós pretendemos em relação à política editorial nacional, para que a gente possa realmente estar fazendo uma discussão mais abrangente, né? Chamamos a atenção para o Cielo como instância central na sustentabilidade e visibilidade. Além dos recursos que devem ser providos para os periódicos, recursos realmente que possa vir a apoiar o Cielo. Eu sempre digo, não sei se pega bem, mas qualquer sorte aqui no Brasil, eu sempre digo que o Cielo, ele é, guardado as devidas proporções, ele se compara ao SUS. Assim como o Sistema Único de Saúde é uma conquista da sociedade brasileira, o Cielo é uma conquista da comunidade científica. Me permitam, os demais países, eu vou falar do Brasil, eu estou aqui no Brasil falando do programa brasileiro, mas eu acho que isso pode se estender a todos os países. E, nesse sentido, nos chamou a atenção um ponto, nós lamentamos um fato importante, e para mim foi um mantra durante esses últimos 20 anos, abandonei alguns anos atrás, o fato da extinção do protagonismo da Bireme na Constituição do Cielo. O Cielo nasceu na Bireme, o Cielo foi pensado na Bireme, particularmente em relação à área da saúde, e cresce fora dela, cresce bastante, e a Bireme, lamentavelmente, no meu entender, dá pouca visibilidade à questão da produção científica na América Latina, na área da saúde, e, na verdade, tem uma participação, a Lilian Caló aqui luta bravamente e realmente sustenta a nossa coleção de saúde pública, eu acho bastante importante, né? Uma questão importante em relação ao financiamento, ao fato de a gente apoiar o Cielo, apoiar realmente as revistas, no sentido de a gente estar evitando o custoso pagamento que a gente dá aos publishers do exterior. Há publicações, eu particularmente tive que pagar 1.000 libras para publicar um trabalho no BMC, e isso significa que a gente está financiando a política editorial do exterior, que seria um recurso que, na verdade, a gente poderia estar estimulando. Estimular o aumento criterioso da base de indexação no Cielo e a manutenção da base, que nos parece importante. E também que as novas propostas de programas editoriais não devem contemplar aumento de custos, especialmente na atual conjuntura que vivemos e que me parece que não é exclusiva do Brasil. Se discutiu sobre dificuldades de editoração e também ressaltando o que foi apresentado no grupo 2, a ausência de sistema profissional na editoração, particularmente, acho que boa parte, se não todas as revistas brasileiras contam com a colaboração dos pesquisadores, né, que se ocupam desse trabalho e realmente com o apoio administrativo também com muita dificuldade. A busca de dificuldade de revisores, né, e que, principalmente, os revisores que a gente vai contar aqui no Brasil, que estão com atenção voltada aos periódicos estrangeiros de ponta. Então, nesse sentido, se propõe que se possa valorizar o trabalho dos revisores. Muitas vezes, o trabalho dos revisores ele é muito mais amplo do que a elaboração de um artigo, ele implica realmente numa revisão bastante importante. Por exemplo, a avaliação na CAPES, ou mesmo as bolsas de produtividade, CNPq, contemplarem a possibilidade de avaliar isso. E também tocar a questão da avaliação dos periódicos, que dependem do financiamento, que tem certa dificuldade. Em relação aos critérios Cielo, a gente tem atendido aos critérios com algumas ressalvas. Houve no início uma certa resistência à adoção dos critérios, mas eles estão sendo adotados, estão sendo trabalhados, mas que precisa realmente de uma certa relativização. A publicação em inglês, praticamente todas as nossas revistas hoje publicam bilíngue, ou português em inglês, ou espanhol em inglês, enfim, o inglês está presente obrigatoriamente em todas as revistas. Há algumas revistas que apresentam dificuldade, dependendo da situação, elas são obrigadas a fazer licitação
Para os que são de fora do país, não sei exatamente o que significa, se vão entender o que é licitação, mas isso às vezes implica em que se adote realmente tradutores para a língua inglesa de péssima qualidade, né? Talvez seja melhor a gente usar o Google, fazer a tradução e depois fazer a revisão, eu acho que fica mais barato. A exigência de corpo editorial com pesquisadores estrangeiros, revisores estrangeiros, né? E publicação de artigos no exterior, isso tem criado uma certa dificuldade, dado que a maioria dos nossos trabalhos são submetidos em português, né? Quer dizer, a tradução, se eles não forem publicados, isso certamente vai implicar em custos impossíveis de continuar, mas da gente suportar, mas essa é uma dificuldade muito grande, dadas as características que, inclusive, eu vou me referir posteriormente, em relação ao fato, ou posso dizer agora, em relação ao fato de uma coisa que nós não discutimos, mas ao final da reunião foi levantado, que em nenhum momento, a todo momento se falou em avaliação por pares, mas em nenhum momento se discutiu avaliação por ímpares, né? Ou seja, os nossos gestores ou a sociedade em geral. E aí tem uma informação do Abel, por favor, se estiver dizendo mentira outra vez, Abel, você me desminta, em que 25% das consultas na área da saúde não vêm da área acadêmica. Eu acho que é isso, essa informação. Ou seja, dentro das centenas de milhares de consultas, 25% foram feitas por pessoas fora da área acadêmica. Uma adoção importante que as revistas vêm fazendo do fluxo contínuo, isso realmente é um ponto bastante importante também. Aqui onde está acesso aberto, leia Ciência Aberta, o pré-print, foi uma discussão onde a gente mais se estendeu, entendeu que é uma proposta importante, a merecer uma ampla difusão, debate e cuidadosa implementação. A ideia é que a gente possa ter uma única porta de entrada em relação à submissão do pré-print, né? Se discutir um pouco a ideia do conjunto de periódicos, estabelecer linhas temáticas de submissão, para que possa realmente estar dando uma certa racionalidade ao trabalho, né? Existe uma prática existente do rito sumário, que certamente o pré-print, como é que a gente vai se trabalhar com isso? Quer dizer, atualmente, quando você recebe um trabalho onde você rejeita de imediato, como é que isso será? Foi uma discussão em aberto. Uma boa discussão foi feita em relação ao parecer aberto, entendendo que ele deve ser facultativo, mas tomando cuidado de que o parecer aberto, tomando cuidado que ele pode induzir, a depender do autor, induzir o parecer que pode ser feito. Então, com isso, dá eventualmente dar opção ao revisor no sentido de ter o seu nome divulgado ou não. A questão que se discutiu bastante, se abrir o parecer, ou seja, que será publicado, como é que ele fica, como é que ele terá repercussão no denominador. E também o que se enfatizou a necessidade no pré-print de buscar e promover, promover experimentos para que a gente possa entrar no sistema de forma mais segura. A questão da utilização dos dados, também há uma posição não tão francamente favorável, mas alguns pontos que precisam ser discutidos. A questão dos Big Data que estão disponíveis, há programas talvez onde o acesso somente aos dados para execução da análise, ou seja, eles ficam retidos na nuvem, ficam retidos no seu ponto de origem, sim. No caso da saúde, existem questões importantes que são as questões éticas. Todo o trabalho ao lidar com pesquisas em seres humanos, ele obriga a um termo de compromisso livre e esclarecido, ou seja, isso precisa ser previamente estabelecido quando se propõe a pesquisa. E também uma aprovação da CONEP e das comissões de ética em pesquisa. Então, isto é uma coisa também que nós
não se viu discutido, eu acho que precisam ser. E não basta só, no nosso entender, uma apresentação, um repositório dos dados. Há uma necessidade de apresentar as rotinas de estatísticas que foram feitas, o protocolo de pesquisa, a metodologia empregada, isso me parece importante, a questão do questionário que foi aplicado, o anexo web de artigo e uma discussão também importante em relação aos dados qualitativos na área de ciências sociais, a forma como a coleta é feita, a complexidade das questões, como é que isso deve ser feito, né? É uma questão de financiamento, quem vai pagar esta conta também, na situação que estamos vivendo, quem é que vai, na verdade, sustentar, né? E também um dado importante é que a exposição de dados não pode provocar danos, especialmente questões sociais, né? Transformar um reconhecimento de uma área de violência, questão de droga, os usuários de droga, enfim, são questões extremamente importantes para as quais a gente merece todo o cuidado. E, finalmente, talvez importante, a gente recebeu um documento, um dos documentos que vocês vão ter oportunidade de ver, que é o documento sobre Qualis, CAPES e o futuro da avaliação das revistas de saúde coletiva, um documento com posições do CTC da CAPES, onde se propõe claramente a retirada, se não a retirada total, a diminuição da importância do Cielo como base de indexação para a composição do Web Qualis, né? O significado para nós, muito claro, é a desvalorização da conquista de cunho regional com perspectivas inegáveis de internacionalização e maior visibilidade da produção científica nacional dada pelo Cielo. O Cielo tem esta importância e uma atitude a tomar por uma agência como a CAPES nos parece que nega, desvaloriza todo esse trabalho que a gente, desde o início, já teve a oportunidade de falar sobre o Cielo. Há também uma desvalorização dos periódicos nacionais e dos programas editoriais regionais. Ou seja, as pessoas, evidentemente, não vão procurar publicar nas nossas revistas. Ali se propõe o conjunto de revistas na área de saúde coletiva, quer dizer, se adotar isso daqui, nós não teremos nenhuma revista nacional em A1 e A2. E, com a benesse de quem produziu o documento, ou da CAPES, sei lá eu, quem é o maior responsável, na verdade, se considera a possibilidade do Cielo vir a classificar as revistas de B1 ou B2 a B5. Aí nós podemos trabalhar, mas Cielo entrar como classificador de A1 a A2, ou seja, nós, para usar o termo de um dos nossos colegas, de absoluta rejeição à proposta, para não usar o termo que, na verdade, ele utilizou, que é repúdio, realmente, à proposta. Isto terá, realmente, uma ampla repercussão sobre os programas de pós-graduação. E também, obviamente, perderá toda a questão, quando eu falei dos ímpares, né? Quer dizer, realmente, também, isso precisaria estar contando, ser valorizado. Mas, enfim, foram essas as observações que eu anotei. Em relação à discussão que foi feita, os documentos serão feitos, e fica aí o compromisso de que nós vamos redigir este relatório, submeter aos demais membros do grupo, para que a gente possa apresentar um relatório mais completo do que foi feito. Muito obrigado. Muchas gracias, profesor Goldbaum.